De novo. Queridos anormais, bom dia. A nossa convidada de hoje para o bate-papo com os anormais é a Nádia Benites, está aqui na tela, e que vai falar com a gente, está aqui, não, do lado de cá, está aqui, e vai falar com a gente sobre a ginástica do cérebro. Mais do que apenas, né, a empresa, a importância de a gente praticar a neuróbica. O professor Vitor, que está aqui abaixo, está aqui do lado de cá, aqui. Falava muito do tema da neuróbica nos nossos encontros lá na FAP, foi onde eu passei a me interessar pelo assunto, né, e a importância de a gente fazer ginástica do cérebro para manter os nossos neurônios em dia. E eu não vou hoje fazer uma abertura muito prolongada, não, meus amigos, aqui o professor Vitor e o Evandro, eu já vou direto a queima-roupa mandar a primeira aqui para a Nádia, tá? E, Nádia, a gente começa o treinamento na ginástica do cérebro pelo Soroban. E eu já vi falas, apresentações, palestras suas a respeito desse brinquedinho, né, entre aspas, aí tá na mão. Então eu já vou te mandar de cara, né? Conta pra gente da importância do Soroban para ginástica, né, para neuróbica, para o desenvolvimento neurocognitivo. Nádia, obrigado por estar aqui com a gente. Pronto. Olá, muito prazer, é muito bom estar aqui com vocês, os anormais. Eu me sinto parte do time, porque eu não me considero nada normal. E fico muito feliz pelo convite, contente de poder conhecer pessoas que eu admiro tanto. Humberto é uma delas, e fico muito feliz de que todos são pessoas que têm a sua trajetória profissional e de amor na área educacional. Então é um grande prazer estar com vocês. Humberto, você vai me dar a chance de começar falando de algo fantástico e que, antes da gente iniciar, né, nós estávamos aí no nosso warm-up, falando um pouquinho sobre essas estratégias cognitivas, a evolução tecnológica, as perdas e ganhos, e eu sempre digo que tudo na vida é yin e yang. A gente tem o lado muito bom e, em contrapartida, o lado muito ruim. E a tecnologia, ela traz todo esse processo de melhoria da nossa qualidade de vida, o aumento da nossa expectativa de vida, longevidade, e graças a muitos cérebros, né, que foram buscando e trazendo essas facilidades. E falar do Soroban, que é a calculadora japonesa, que muitos acreditam que ela é milenar, né? Tem uma história muito engraçada, porque ela nasce na Mesopotâmia, e todo esse processo da gente pensar em estratégias concretas, empíricas, para desenvolver processo cognitivo, elas nos trazem muitas possibilidades, mas a principal delas é de capacitar as nossas experiências, o nosso processo motor, a psicomotricidade, que são habilidades básicas que fundamentam o nosso processo de memória, de atenção, de concentração. E o Soroban, ela traz essa vivência, certo? E todo o processo de desenvolvimento, tá, do nosso mecanismo cerebral, das estratégias que nós vamos ter nesse grande processador, nesse grande computador que nós temos, a possibilidade de dizer que é o computador mais eficiente do planeta, né, que nós demos origem às máquinas, e as máquinas não nos substituem. E todo esse processo da gente se desenvolver baseado em estratégias empíricas, ele está relacionado a isso, de resgate, de busca desse trabalho concreto, porque algumas experiências, elas são fixadas e desenvolvidas, noções, né, do nosso cérebro, através do desenvolvimento de atividades, e isso a gente só faz no concreto, tá? Então, eu acredito muito que trabalhar o Soroban no método ginástica do cérebro, inclusive como premissa, iniciar a aula na atividade de Soroban, ela traz esse processo da gente forçar o nosso cérebro a desenvolver e estruturar, e muitas vezes no início é bem complexo para as pessoas começarem as atividades, porque a gente inicia com contas muito simples, como 2 mais 1, 2 mais 2, 3 menos 1, 3 mais 2, e assim a gente vai estruturando a nossa capacidade de desenvolver o cálculo no concreto. Então, é muito bacana, as estratégias, elas buscam isso, buscam trazer noções para o mundo real.
Tá? Então, é esse o objetivo da gente estar trabalhando com o Soroban, não necessariamente o cálculo especificamente, porque nós temos possibilidade de desenvolver isso com N aparatos, computador, calculadora, né, e muitos outros aparatos tecnológicos que nos trazem uma eficiência muito grande, mas em grandes momentos já até foi feito duelos entre a calculadora e o Soroban, exatamente para que a gente possibilite o desenvolvimento do cálculo mental, da atenção, da concentração, do movimento óculo-motor, né, que são pré-requisitos para o nosso processo de alfabetização, inclusive. Muito interessante. Posso... Fique à vontade. Posso me meter aqui? Nádia, é um prazer falar contigo. Vocês me ouvem bem? Que bom. Sim. Pegando esse exemplo do Soroban, né, a gente vê que muitas pessoas, muitas crianças, geralmente são crianças, né, que estão com o cérebro em desenvolvimento, aquela coisa toda, mas eu creio que isso pode ser uma habilidade a ser desenvolvida. Aliás, minha pergunta é essa. Nós vemos muitas pessoas que eles chamam de especiais, aquela pessoa, aquela criança, ou aquela pessoa que fala assim, quanto é 1437 vezes 232 dividido por 5 mais 7 ao quadrado? E a pessoa te dá uma resposta na hora. Alguns dizem, ou pode-se dizer que isso é uma característica inata da pessoa, mas dizem também que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Existem técnicas, né? Aquela famosa, para desenvolver a memória, né? O palácio, como é que é? O palácio... tá vendo? Exato, é que eu preciso praticar, né? Das maravilhas. O palácio da memória, um negócio assim, que a gente imagina um palácio, em cada ponto da casa ou desse palácio, a gente deposita uma informação, e à medida que a gente vai andando por essa casa, por esse palácio, a gente vai lembrando que aquela informação associa a informação àquele ponto específico da casa, né? A pergunta é, essa característica, essa habilidade, né? A gente consegue desenvolver essa habilidade no cérebro? Com certeza. Isso é fantástico. Claro que a gente não pode deixar de dizer que existem pessoas que têm uma habilidade inata mais propensa a isso, a gente não pode deixar de mencionar das múltiplas inteligências. Howard Gardner prova, através da sua teoria, né, das 9 inteligências que ele elencou dentro do nosso processo cognitivo de desenvolvimento humano, que existem pessoas, sim, que elas nascem com essa habilidade mais desenvolvida dentro do processo lógico-matemático, enfim. E eu acho fantástico, porque eu não fui abençoada com essa habilidade. Eu tive que desenvolver, eu tive que treinar muito, né? Eu sempre costumo dizer assim, que eu não sou uma autodidata, sou uma pessoa muito esforçada. Eu procuro, na medida da minha capacidade, até porque todo o processo de desenvolvimento da ginástica do cérebro partiu das minhas próprias dificuldades. Eu sempre tive muitas dificuldades no meu processo educacional. E eu sempre fui aquela criança que eu sempre tive que estudar mais do que as outras para tirar a média. Entende? Não era para tirar 9, 10, era para tirar a média, devido a sérios problemas de déficit de atenção, hiperatividade, síndrome de Early e outras questões relacionadas à minha capacidade cognitiva, enfim. E todos nós, independente de limitações, eu digo que até um autista bem desenvolvido, bem capacitado, acompanhado por bons especialistas, ele sim consegue desenvolver. Esse é o grande suprassumo do nosso processo cognitivo, né? Se o AI, as inteligências artificiais aprendem, é óbvio que é baseado na nossa experiência de capacidade de adquirir e se remodelar. O nosso cérebro, ele é plástico, essa capacidade incrível da neuroplasticidade, né, ela nos traz essa luz maravilhosa de que a gente não precisa se conformar com nada do que a gente traz, nada que a gente vem, né, no mundo. Obrigada, filho. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente experiencia, todas as nossas vivências educacionais, elas vão forjando esse cérebro incrível, né? Olha aí, o professor que o
o Humberto estava falando com tanto orgulho, né? Com mais de 80 anos, vasta experiência, mais de 60 livros escritos. Se não fosse essa capacidade de formar esse acervo de memória tão fantástico, essa capacidade da gente poder criar e desenvolver novas experiências acerca do nosso cérebro, nós nunca conseguiríamos nos superar. E ele falou do esporte, e eu quero muito falar sobre isso, porque ele comentou sobre o basquete. Gente, esporte e aprender a tocar um instrumento são atividades que qualificam muito e nos trazem muitas experiências positivas acerca do cérebro. Então, se você está assistindo aí o nosso vídeo, pratique esporte, se você precisa se desenvolver, se você tem um filho, incentive, né? O meu marido mesmo, ele pratica tênis de mesa, e a capacidade de velocidade do nosso processamento visual, ela se amplia de uma forma incrível. As pessoas que têm essa habilidade de trabalhar com o tênis de mesa, o ping-pong, seja lá o que for. Então, todos os esportes, eles qualificam o nosso cérebro a desenvolver processamento cognitivo mais veloz, e ter uma memória mais ampla, entende isso? Da pessoa ter uma capacidade de memória maior, estendida, devido à prática do esporte. Então, quando a gente fala de cérebro, a gente nunca pode esquecer do tripé, né? Que é a prática de esportes, cuidado com o corpo, a alimentação e o treino do cérebro. Porque se você não fizer um, ou capacitar demais um em detrimento do outro, esse tripé ele vai ficar com uma perninha maior. Então, a gente sempre tem que ter essa capacidade de entender que tudo que a gente vai trabalhando no nosso cérebro, vai criando uma rotina, criando um processo, ele vai se desenvolvendo, vai ampliando a nossa capacidade cognitiva. Tá? Então, seja ela numa habilidade motora, ou até mesmo num processo mais, digamos assim, subjetivo, como, por exemplo, a leitura. Né? Se você lê muitos livros, se você tem a capacidade de você ler um livro técnico e um livro de romance, por exemplo, a gente sempre diz que é legal você praticar 2 leituras ao mesmo tempo, que você vai capacitando a sua memória a se desenvolver com mais facilidade. Então, sim, com certeza, todo esse processo, ele nos traz a verdade de que treinar, sim, vai capacitar a nossa memória, a gente tem possibilidade, sim, de se desenvolver e treinar o cérebro para que ele seja melhor do que o que ele veio ao mundo para desenvolver. Então, a gente costuma se dizer que nós não utilizamos grande parte do nosso potencial cognitivo, e eu acredito imensamente nisso. Você só vai desenvolver aquilo que você quiser, e você vai poder desenvolver tudo aquilo que você quiser. Eu tenho uma chance, então, né? Porque eu sou tenista, eu já joguei basquete por 10 anos, eu tenho 54 anos, jogo tênis até hoje, Jovem. sou aficionado por tênis, e assim, e todo esporte que eu me dedico, eu me aprofundo, assim, ao ponto de começar pelo fundamento e melhorar, e assim, procurar sempre a perfeição, né? Mas justamente para isso, né? Porque é algo que me faz muito bem, porque o instrumento é algo que até hoje eu desisto. Eu desisti da ideia de tocar um instrumento. Isso! Sou fascinada por instrumentos. Aqui em casa tem guitarra, ukulele, violão, teclado. Sem imaginar que fizer barulho, até bateria para o pequenininho, porque o meu bebê, com 2 anos, 1 ano, ele já sempre teve ritmo. E aí a gente comprou uma bateria para ele. E o menino, nossa, uma gracinha, já batia assim bonitinho com o ritmo. Ele tem assim todo um processo. A casa toda é musical. Os filhos todos, o marido então, mas eu uma negação. Meu amigo meu me deu uma guitarra, falou, Tó, me deu a guitarra e o amplificador. Eu não consigo. Mas a minha missão de vida é tocar alguma coisa, nem que seja o triângulo. Excelente, excelente. A gente precisa ter a habilidade de capacitar o nosso cérebro a acreditar. Eu queria Você falar entende? uma coisa, posso? Fica à vontade. Nossa, prazer. Primeiro, eu queria me exibir. Eu me exibi frente ao meu netinho, e ele falou, mas para que isso, vô?
Então, vocês não vão acreditar. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144. 13 ao quadrado, 169. 15 ao quadrado, 225. E assim por diante. Ele falou, avô, para que eu vou saber isso? Bom, então, eu queria fazer uma brincadeira com os três, e quem vai gostar bastante, que não é bem Soroban, que talvez vocês conheçam a brincadeira. Aí eu peguei para ele, eu já conhecia essa brincadeira, era uma festividade, coloquei um bombom, depois coloquei 2 bombons, depois coloquei 3 bombons e depois coloquei 4 bombons. Perguntei, o que é isso? Ele falou, 1, 2, 3, 4. Aí os pais estavam juntos, falei, agora é um problema para vocês, não para ele. Mexendo só num bombom, em vez de ser 1, 2, 3 e 4, eu quero 1, 2, 3 e 4. Mude um bombom de lugar para poder fazer, talvez, 1 bombom, 2 bombons, 3 bombons, 4 bombons aqui, tá certo? Bom, eu não vou perder tempo. Ninguém conseguiu fazer depois de 5 minutos. Mas o que eu queria era fazer essa introdução para fazer o seguinte. Eu fico muito feliz de falar com tanta gente, nós três no caso, quem sabe vai nos assistir muita gente, que adora a criatividade. Nádia, na minha vida, eu procurei mudar a educação em vários lugares, inclusive a forma de ensinar. Consegui, inclusive, durante alguns anos, que tivesse criatividade como disciplina básica no primeiro ano de faculdade, de todas as faculdades, eram 6. Mas eu sempre lembro de 3 coisas. A primeira, quando eu tinha 20 e poucos anos, entrei na engenharia no Mackenzie, isso em 1960 e pouco, para fazer engenharia elétrica. E no primeiro ano da engenharia elétrica tinha uma disciplina que a gente fazia num laboratório de metalurgia, e a gente tinha que fazer um martelo. Falei, pô, mas eu vou ser engenheiro eletricista, aí tinha que tomar cuidado, tinha que aquecer o metal, ficar batendo, enfim, tudo artesanal e manual. Claro que não existe essa disciplina, mas isso é um exemplo como antigamente valorizavam a coisa artesanal que não tinha nada a ver com o que você ia aprender. Com o passar do tempo, nesses últimos 30 anos, eu me dediquei a explicar o que é criatividade. Eu achava que a coisa pior que nos ensinavam é quando a gente ficava feliz com uma resposta só. Então, a gente procurava uma resposta só e parava. Eu falei, não é assim, a gente deve procurar várias respostas. Eu sempre usava o mesmo exemplo. Quem é São Francisco? Ah, não, Francisco é o nome do Papa. São Francisco é uma cidade. São Francisco é um rio. Se você tivesse essa condição de informações, isso é criatividade. Quando me perguntavam o que é criatividade, eu falei, quanto mais palavras você souber, mais criativo você pode ser, você pode desenvolver melhor suas ideias. É claro que ninguém no Brasil, dizem que no nosso dicionário tem 382 mil verbetes, não tem ninguém que os conheça. Inclusive eu brincava. Você sabe o que é menosprezo? Tinha gente que falava, é a diminuição da população carcerária. Eu falei, não, menosprezo não é isso. Aí eu brincava eroticamente, o que é manuseio? Não é mão no seio, o que é manuseio? Né? E assim para frente, o que é barganhar? Não é ganhar um bar, né? Tá certo? Então, eu acho que a gente tem várias e várias maneiras. O sudoku, as palavras cruzadas, a experiência esportiva, a música, tudo isso, evidentemente, são necessários para que você tenha maior poder cognitivo. Só que nós estamos vivendo uma situação que a gente não sabe separar direito o que a gente deve memorizar e o que a gente não precisa memorizar. Porque tem coisas que nós memorizamos sem nenhuma utilidade. Né? Eu não sei, eu volto a 11 ao quadrado, que dá 121, ou sei lá, 18 ao quadrado, que dá 324, eu vou, pô, mas para que serve isso? Né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte, qual é a importância da memória no século 21, 2023, para você? Onde? Eu vou te ajudar no meu raciocínio. Eu posso não saber quadrados, cubos, raiz quadrada em matemática, mas se eu for um médico, no primeiro ano em anatomia, eu vou ter que aprender umas 1000 palavras novas para definir o que são as artérias, as veias, os ossos, senão eu não vou saber me explicar. E não adianta ter hoje todos os softwares, eu vou ter que saber essas coisas. Então, ao entrar na medicina, eu não sabia, eu vou ter que saber, além do nome das doenças, etc, etc. Eu pergunto para você, tem um famoso argentino, não gosto muito de argentino, mas esse é um famoso, chama-se Facundo Manes, não sei se já ouviu falar nesse sujeito, ele escreveu um monte de livros sobre o cérebro, né? Inclusive memória, a memória das mulheres, memória dos homens. Eu pergunto para você, qual é a importância da memória no desenvolvimento da criatividade?
Fantástica pergunta. Eu acho assim que, na verdade, não acho. Eu acredito e tenho convicção de que todo o nosso processo cognitivo, ele está ligado às nossas memórias. Afinal de contas, eu costumo dizer assim que nós somos aquilo que nós lembramos. Tanto que dentro do processo de prevenção, né, ao Alzheimer, é uma das fundamentais questões que a gente atrela todo esse processo da gente buscar, exercitar, cuidar, treinar, ele está relacionado a uma única coisa: melhorar a nossa capacidade de viver aqui nesse planeta. Porque se nós, enquanto seres humanos, envelhecermos e não lembrarmos quem somos, ou as memórias que nós tivemos, tudo aquilo que a gente construiu como bagagem, que a gente costuma dizer sem analisar direito, né, que a única coisa que a gente leva para o caixão, né, são essas memórias. E aí eu digo para você, como que vai ser a nossa experiência nesse processo todo de qualificar a nossa vida para construir tanto legado, por exemplo, vou pegar o seu legado, que já para mim já é um grande orgulho estar aqui falando com você, uma pessoa, né, extremamente qualificada e que nos dá a honra de poder abrilhantar todo um legado educacional. A sua história, com certeza, vai trazer o suprassumo dessa pergunta que você está me fazendo, que é qualificar as nossas memórias, que é trazer qualidade para a nossa vida. Tudo isso só serve para isso. Só serve para melhorar. Veja só, se não fosse todo o teu processo educacional, todo o treino, toda a sua experiência, você estaria tão jovial com 80 anos, jamais nem te daria essa idade, né? Até porque falar com você é incrível. O teu processo cognitivo vai além, e se a gente não tiver bem acordado, não acompanha. Tá? Então, é um grande orgulho a gente saber que através dessas técnicas, desse trabalho, a gente tem a capacidade de tornar muitas outras pessoas que não têm a tua qualificação educacional, que não tem a sua visão com relação ao estudo, que não está aí produzindo e escrevendo livros aos 80 anos. Então, o que diria para essas pessoas que às vezes são semi-analfabetos, se não for um método como esse, de trabalhar a memória, né, de executar funções do nosso cérebro, né, capacitar as nossas funções executivas para que a gente tenha longevidade e qualidade de vida. Porque não tem coisa mais triste, gente, do que você ter o teu pai, teu avô, teu bisavô, né, com, sei lá, 80 anos e senil. Né? Então, a gente precisa muito entender que a gente ter mais tempo de vida, de nada adianta se a gente estiver em cima de uma cama ou se a gente estiver doente, sem as nossas memórias. Então, tudo isso, para mim, é o grande legado desse processo todo de treino de memória, seja através da ginástica do cérebro ou seja através de qualquer outra estratégia, é esse, da gente ter capacidade de viver com as nossas memórias. Esse, para mim, é o suprassumo desse processo todo. Então, não tem nada mais brilhante do que a gente poder envelhecer e ter essa capacidade tão lúdica da gente viver e saber de tudo aquilo que a gente vivenciou e dialogar e discursar e poder escrever e poder trabalhar e poder fazer tantas coisas em virtude do nosso processo cognitivo. Porque o corpo, naturalmente, ele vai se degradando. Não tem como, a gente não... Sabe, eu sempre digo, eu brinco com o Rafael, eu falo assim, eu queria ser que nem a Paula Toller, que provavelmente ela dorme dentro de um caixão de formol, porque aquela mulher não muda nunca, né? E envelhecer com essa coisa, né, da busca pela... E a gente vê isso, gente, não é de agora. Os egípcios, né, as múmias, enfim, tudo isso prova de que todo mundo buscava envelhecer belo. E a gente não sabe ainda o segredo disso, mas a capacidade da gente cuidar das nossas memórias, a gente sabe, e a gente domina. E a gente pode, sim, melhorar a capacidade de vida de pessoas, inclusive semi-analfabetas, né? Ou que saem, inclusive, analfabetas. A gente sabe de muitas pessoas que... Bruna Lombardi, Maite Proença, olha aí os exemplos que o Humberto está trazendo. São pessoas que, cara, você diz assim... Você não acredita, né, que envelheceram. Então, eu acredito muito que o processo tecnológico trouxe para a gente a capacidade de melhorar
o nosso corpo, mas não tanto quanto o processo empírico do trabalho manual, de você forjar realmente o seu processo cognitivo para a nossa memória acompanhar, porque de nada, eu sempre brinco, Humberto, de nada adianta você ter um corpo incrível e a sua capacidade cognitiva falida. Então, são coisas que precisam caminhar juntas. E para mim, vai ser uma grande experiência eu chegar aos 80 anos com essa bagagem. Eu tenho certeza que não vai ser tão linda e maravilhosa quanto a história do professor, mas eu vou me esforçar muito para chegar aos 80 com pelo menos metade da sua bagagem. Olha, Nádia, primeiro eu agradeço a sua resposta, que ela, aliás, ela colabora e corrobora aquela história de como é que nós aprendemos, escutando, vendo, ouvindo, fazendo, no que a gente consegue reter mais. Sem dúvida, a experiência, infelizmente, a gente não lembra de todas as experiências, e eu, por exemplo, tive algumas experiências esportivas espetaculares que eu não lembro mais delas. Por exemplo, quando nós ganhamos o Campeonato do Mundo, que foi em 64, eu lembro algumas coisas, porque a memória também vai desaparecendo, mas eu acho que a memória é uma coisa fundamental, até para a gente poder entender outras definições muito mais sofisticadas. Hoje eu não entendo muito bem a diferença entre consciência, alma, espírito, mente. É uma coisa bastante complicada. Eu leio, tem explicações bíblicas, religiosas, etc. Mas, na realidade, todas elas têm ligação com memória, né? Quer dizer, e em termos de evolução do cérebro, pelo menos o que a gente tem lido aí, realmente há essas perspectivas de que poderão ser feitos até implantes no cérebro, poderão ser feitas experiências com a parte neural, que quem sabe até resolver o problema do Alzheimer e resolver também o problema da demência, que eu concordo com você totalmente e estou feliz que com essa, já passando de octogenário, a gente totalmente passo essa mensagem para aqueles com quem eu converso, que é importante a gente estar consciente, com memória e pensando que isso dá propósito para continuar a vida, porque as outras dificuldades de caminhar, de comer, de refluxo, a gente vai contornando de alguma maneira. E para o Humberto, eu dou uma sugestão muito melhor do que essa que ele mandou para você, pelo menos no meu gosto. Sob o ponto de vista de estética, Humberto, você deve sempre colocar uma mulher que no mundo não tem uma igual em termos de divulgação, chama-se Sophia Loren. Ela está... Veja como essa mulher conseguiu se guardar, apesar de eu não conhecer todos os detalhes da vida dela, né? Mas, enfim, essas todas que a Nádia citou também procuraram, porque também a estética era importante para a profissão delas, se manter, e saúde, nessa tríade que você falou, é fundamental, porque isso gera autoestima, e a autoestima também dá propósito. Então, realmente eu concordo muito com você, e acho que a gente tem que batalhar cada vez mais agora, nessa vivência. Eu acho que a tecnologia também trouxe prática, trouxe reflexos, assim como você manipula o soroban, assim como você passa bola para outra pessoa, assim como você manipula um instrumento musical. Hoje, se você quiser ser bom em videogame, você tem que ser bom em muita coisa, porque no reflexo, na rapidez, e não é à toa que o videogame vende hoje mais do que música, do que cinema, é um grande negócio que não existia antes. Também concordo com você que a grande mudança do mundo, isso desde o tempo do Luhmann, o amigo do Humberto, lá, o McLuhan, né, o rei da comunicação, a gente vive uma conectividade e uma facilidade de comunicação incrível. Tudo mudou. A guerra mudou. A guerra hoje é cibernética. Vocês vejam o que aconteceu há 3, 4 dias? Os próprios russos concordaram, de tanto que os recrutas russos falavam pelo telefone, segundo os russos, que se localizou o lugar que eles estavam estacionados, guardados dentro de um ginásio, mandaram lá 4 foguetes, mataram mais de 400 recrutas que nem chegaram a lutar, porque foi localizado perfeitamente, tinha explosivos, explodiu tudo, quer dizer, uma coisa pavorosa. E aqui no Brasil, os nossos veículos de comunicação falam disso assim por alto, né? Quer dizer, você vê uma organização das Nações Unidas, não faz nada, quer dizer, a guerra está matando milhares e milhares de pessoas civis e não, e
E a guerra não é mais uma guerra do tempo de 200 anos do Napoleão, ou de 100 ou de 1000 anos. Ela é guerra de drones, guerra de GPS, guerra de foguetes pavorosos, né? Quer dizer, mas o que nos interessa mesmo é tentar ter um 2023 mais alegre, mais criativo, e eu acho que isso tudo depende muito de uma coisa só: o ser humano tem que ter memórias do passado, guardar as que puder, mesmo as boas e as ruins, ter memórias no presente, e para ter memórias, evidentemente, você precisa de experiência, e de viver a experiência, né? E essa experiência também vem dos livros. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam por que você falou muito bem, é verdade, quando você está no setor de educação, você rejuvenesce muito, porque a todo ano você é alimentado por um novo grupo de alunos que você não conhece, você entra inclusive com certo temor na primeira aula, você não conhece as pessoas, mas essas pessoas te injetam um novo dinamismo, e a todo ano isso é renovado, renova-se, renova. Então, quem atua? Fora que você tem que se renovar na forma de ensinar, no currículo que você ensina, as coisas que você ensina, né? Eu lembro uma época que eu tinha uma certa influência sobre o colégio, eu reuni os professores e falei: olha, agora é o mês do Prêmio Nobel. Todos vocês vão ter que contar alguma coisa do Prêmio Nobel, de Química, de Medicina, de Literatura. E eu vi a dificuldade dos professores tornarem uma explicação simples sobre um avanço em Química, um avanço em Física, para contar para os alunos por que as pessoas ganharam o Prêmio Nobel. Quer dizer, num colégio de relativa elite, o professor não passava as coisas que estavam de fato acontecendo no mundo, não conseguia explicar o que era importante e nem estava no currículo. Não sei se vocês entenderam. Depois passou a ser hábito. No primeiro ano foi difícil, no segundo foi um pouco mais fácil, no terceiro os caras estavam preparados, esperando. Claro que também os prêmios Nobel, às vezes o pessoal ganha algo no limite da fronteira, de explicar o que é de literatura, de paz, de economia, às vezes não é tão difícil. Agora, olha, o Seito ganhou porque fez um avanço em eletromagnetismo quântico. Como é que você vai explicar isso para uma criança de 14, 15 anos? Mas, voltando, para mim, memória é fundamental. E eu acho que eu desenvolvi muito a minha memória graças à profissão que eu acabei tendo e graças às atividades que eu fiz. Nádia, para você ter uma ideia, o Humberto lembra disso, tem uma vez que eu fiz um artigo, copiando um livro, como falar sobre livros que você nunca leu. E o Seito dá um monte de dicas, né? Como você copia o resumo dos outros, ou você lê a quarta capa, mas o fato eu devo ter lido uns 10 mil livros na minha vida até esses 81, 82 anos. Dos 10 mil livros, acho que dos 9.980 eu não lembro quase nada. Eu lembro por alto que eu li. Mas isso não é verdade, porque muita coisa ficou no subconsciente, e o subconsciente te dá informações e você forma conexões, tá certo? É a mesma coisa que eu, às vezes, não lembro o nome de uma pessoa, que eu convivi, de repente, depois de 3, 4 anos não vejo a pessoa, como é que ela fazia? Mas aí você faz um monte de técnicas, de conexões, ela acaba voltando. Eu até bato na minha cabeça e falo: nossa, cérebro, você é muito bom, tá? Mas é isso, eu acho a memória fundamental e as técnicas para desenvolver a memória, isso inclui, obviamente, o Soroban, tá certo? Fantástico. O cérebro arrasa sempre, né, professor? Ele realmente é um instrumento incrível. Aliás, eu queria lhe perguntar uma coisa. Tem umas coisas que a gente tem crenças e algumas coisas que a gente não gosta. Eu não gosto de algumas coisas do tipo, o pessoal usa a palavra infinito para dizer muitos. E infinito não é muitos. Infinito é muito, muito, muito. Ninguém sabe o que é infinito. Mas infinitas soluções. Não existem infinitas soluções, existem muitas. Mesmo em números é complicado. Mas uma que eu não gosto muito é o pessoal ficar com a história de mostrar coraçãozinho. O coração é uma bomba, é um lugar onde a gente impulsiona o sangue, sem ele, evidentemente, o corpo para. Mas nos últimos anos, descobriram neurônios dentro do coração e descobriram neurônios dentro do intestino. Então, nós já temos um segundo cérebro e um terceiro cérebro. Qual é a sua opinião sobre isso? Claro que você já falou uma delas. No intestino parece que tem 500 mil neurônios. Nós no cérebro, alguns dizem que é 100 bilhões, outros são 86, como eu não sei medir, eu vou lendo. E no coração parece que chega a 100. E é claro que quando você come alguma coisa errada, o intestino manda algum recado para o cérebro recebe, porque, não sei, eu tento explicar as coisas assim. Tudo que a gente tem, porque a gente vê, esse ver vai ao cérebro e daí vem o sentimento de raiva, de medo, de alegria, etc, etc. Mas tem gente que continua
aristotelicamente, mandando coraçãozinho para todo mundo. O que você acha? Salve a ignorância, né? Vamos juntos. Bom, você pode criar um símbolo, eu posso também criar outro símbolo. Né? Mas eu pergunto, você acha que nós temos realmente neurônios no intestino e neurônios no... Porque são pesquisas relativamente recentes, de 8, 10, 12 anos, como também outro dia eu li um livro que o Seito recomendava não analisar o cérebro, onde estão nossas memórias, né, nossas conexões de esquerdo e direito, dizia que era melhor cortar o cérebro horizontalmente, aí você vai ter par de cima, par de baixo, e desenvolvia lá umas teorias complicadas. Mas eu lhe pergunto o seguinte, o que você acha do segundo e terceiro cérebro do nosso organismo? Eu acredito, e inclusive lembro daquela frase que a gente costuma dizer assim, me deu borboleta no estômago, né? Que quando a gente fica assim numa situação de tensão, de ansiedade, eu acredito e penso que todos os nossos órgãos, de alguma forma, carregam, né, essa estrutura, porque são neurônios, são estruturas nervosas que se comunicam. Então faz parte do sistema nervoso. Exato, e eu estava até comentando ali no chat agora há pouco sobre a questão do sistema límbico, de como as nossas memórias elas estão relacionadas com as nossas emoções. E todos os nossos processos, você havia falado sobre memórias que você já não tem uma recordação tão bem formada no seu cérebro, mas que você sabe que aconteceram, né? E que eu tenho certeza que com uma terapia, às vezes até com a hipnose, eu acredito muito nisso, você consegue reviver essas emoções, porque elas estão todas ali, elas estão no seu cérebro, que nem eu estava colocando, eu fiz uma analogia entre hardware e software, né? Porque nós temos uma estrutura física, que são, aí eu diria assim, que parece mais aquela da mão, né? Que a gente já viu em vários lugares, várias mãos simbolizando um cérebro, porque o cérebro é bem feio, né, gente? Então, todas essas questões das pessoas fazerem o coraçãozinho, porque o coraçãozinho tem aquele símbolo bonitinho, meigo, né? Mas que a gente sabe, tem total consciência de que não são ali que se formam as nossas emoções. As nossas emoções, elas estão numa parte bem pequenininha do nosso cérebro, que é o sistema límbico, ainda bem que é pequena, porque já é uma catástrofe quando ela faz uma destruição na nossa vida, né? Os processos nossos emocionais, eles ditam muito sobre aquilo que nós somos e eles capacitam muito ou destroem muito as nossas memórias. Está tudo relacionado às nossas emoções, né? Todas as emoções que a gente vai gerando, até aquelas memórias mais incríveis da nossa infância, que estão relacionadas ao processo sinestésico, sabe? Aquela que você fala assim, nossa, parece que eu estou sentindo o cheiro da comida da minha avó, parece que eu estou sentindo o gosto daquele pão quente que a minha mãe fazia. Então, todas essas nossas memórias, que são assim, memórias que arrepiam, né? Olha aqui, já começa a me dar emoção à flor da pele mesmo. Começa a sentir no corpo, ela se torna física, tá? Tanto que existem doenças psicossomáticas, né, que são o resultado de muitas emoções, ou positivas ou negativas, enfim, que vão trazendo para a gente doença ou até mesmo a saúde, né? A nossa capacidade de levantar da cama e sair, aquela motivação, porque a gente sempre fala assim, motivação, ninguém vai motivar ninguém, motivação ela é intrínseca, ela está dentro de você, né? Você pode ter, digamos assim, estímulos para você se automotivar, né? Porque tudo isso está dentro, tudo isso está compondo. Então, eu acredito sim que os neurônios eles fazem esse nosso processo. Até se a gente for analisar a questão das borboletas no estômago, tem também o disparar do nosso coração. Quando a gente sente a emoção muito forte ou quando a gente se apaixona, o que acontece com o nosso coração? Ele pulsa muito mais rápido, né? A nossa respiração fica ofegante, então todo o nosso corpo ele sente as emoções. Um filme que ilustra maravilhosamente bem essa questão das emoções, que é uma animação, é aquele que tem agora me falhou até a memória do nome do filme. O Humberto vai lembrar. Divertidamente. Exatamente, divertidamente. É incrível como ele mostra o processo que o cérebro entra de uma forma muito divertida e que traz essa simbologia dos nossos estados, até dos nossos estados de humor, de como a gente se apresenta para as pessoas, daquilo que a gente revela para o mundo, porque você só põe para fora aquilo que está dentro, e ninguém dá aquilo que não tem.
Então, é muito óbvio quando a gente fala sobre isso que você comentou, professor, daquele resgate, né, dos 10.000 livros, tudo isso está dentro de você. E tudo isso, quando você produz uma obra nova, impreterivelmente ele vai estar impresso na sua escrita, nos seus pensamentos, nas suas vivências, em tudo aquilo que você trouxer para o mundo. Então, a gente não tem como a gente negar isso. Inclusive, sobre a questão das teorias, existem teorias que até querem desqualificar a questão do processamento esquerdo e direito do cérebro. Isso tudo, com o tempo, a gente vai saber, né? Porque existem muitas pesquisas que estão sendo feitas com vários cérebros, né? E claro, a gente precisa estudar cada vez mais, porque acreditar é fácil, né? Mas provar cientificamente não é tão simples. Então, a gente vai aguardando aí o desenrolar da ciência para provar, né, digamos assim, essas teorias, né, de que temos neurônios por vários lugares do nosso corpo. Mas eu acredito, sim. Muito bem. Muito bem. Olha, eu queria só... Eu não vou mais fazer pergunta, viu? Porque vocês dois não fizeram quase nada. Eu acredito, eu não sei, é uma explicação que a gente quer sempre exemplificar. Eu sempre penso no cérebro, para a pessoa entender, como se fosse uma grande estante com 100 bilhões de gavetinhas. E em cada gavetinha tem alguma coisa guardada. E essas que a gente esquece é porque a gente está empoeirado e a gente não tá abrindo, mas que de algum jeito é possível se conectar e abrir. Então, quando a gente esquece o nome de uma pessoa, que deve acontecer com vocês, não sei se vocês... Olha, mas não trabalhei com a pessoa, esqueci o nome. Aí você vai. Eu, às vezes, uso assim, é A, é B, é C. De repente, numa letra eu paro, mas essa letra é simpática. Né? Eu acho que é essa. Descarto aquelas, não. Ele não começava com K, que essa letra não começa com ninguém. Mas de A, B, C, D até chegar no W, X, Y, Z, acaba... o que eu gozado... Aí eu lembro uma atitude que, aliás, quando eu aprendi criatividade, sempre havia a questão da conexão. Você, para não esquecer uma coisa, tem que contar uma história. Essa história tem que ser lembrada. E as primeiras vezes que eu vi essas explicações, o professor dizia assim: você sabe como é que é o mapa do Amapá? Não sei. Parece uma tartaruga, não. Você sabe como é que é o mapa da Itália? Da Itália eu sei, que é uma bota. Então, quer dizer, você aprende o que é uma bota com 3, 4, 5 anos. Quando você for aprender geografia, sei lá, mundial, você olha, a Itália é uma bota porque a Sicília é bola, você não esquece mais. Então, na realidade, é assim que a gente aprendia fórmulas, assim que a gente fazia poemas, os trava-línguas e tal. Então, do mesmo jeito, quando você esquece alguém, você começa a pensar, mas o que ele fazia, o que ele dizia? E essas conexões, de repente, sei lá, uma hora, o nome do sujeito é esse. Falei, nossa, que maravilha, isso. O cérebro demorou, aí eu dou aquela batidinha, falo, obrigado, cérebro, que eu ainda estou em ordem, né? Mas, e aí a mesma coisa que acontece, por exemplo, só para terminar, eu fui alfabetizado em russo ucraniano, mas com o passar do tempo eu não tinha mais com quem falar. E depois, há uns 20 e tantos anos atrás, eu voltei para viagens culturais para a Rússia, que eu trabalhava numa instituição que queria trazer eventos musicais, culturais, exposição do Kremlin, etc. Então eu ia para a Rússia e tentava falar em russo. Aí o cara falou, você não é russo, não, você é ucraniano. Nessa época não tinha essa guerra ainda. Eu falei, mas como é que você sabe? Porque a minha mãe me ensinou a mesma coisa que você dizer, você viver no Rio Grande do Sul e mexerica lá chama bergamota. Então você falava uma coisa que o cara, pô, bergamota, você não é paulista, você é gaúcho, sei lá, um nome qualquer nordestino. Mas o pior é que eu fui esquecendo um monte de palavras. Mas, agora que eu tenho o YouTube, que é a maravilha do mundo, e que eu fico vendo todo dia meia hora de notícias que podem até ser desinformadas dos blogueiros ucranianos falando em russo e em ucraniano é bem diferente do russo, que eu não entendo nada, mas o russo eu entendo. O gozado é que palavras que eu nunca mais usei, mas que eles falam, imediatamente, desde que eles falem com a pronúncia, eu entendo. Quer dizer que elas ficaram armazenadas em algum lugar, eu não fiquei usando elas durante 50, 60, 70 anos, e, obviamente, se eu começar a escutar cada vez mais, eu começo a entender cada vez melhor. E um dos últimos exemplos, quer dizer, quando eu tentei aprender inglês, hoje eu falo mais ou menos, o gente falava assim, aprenda a cantar em inglês, cante muitas músicas em inglês.
Eu não sei se vocês, quando ouço hoje muitas músicas cantadas em português, não entendo nada, principalmente as músicas caipiras. Parece o português de Portugal, que eu escuto português de Portugal, não entendo bulhufa. Não sei se já tiveram oportunidade de ver o canal português. Mas é a mesma coisa. Quando você começa a entender o que se fala na música, você realmente começa a aperfeiçoar o domínio da língua. Então, realmente, você tem várias técnicas, mas para finalizar minha participação, não sei que ela continue aí por outros motivos, é fundamental que a gente, como educador ou como líder de algumas mudanças, insista com crianças e com adultos que eles tenham muita coisa na sua memória, mesmo que sejam algumas memórias que nem sempre sejam agradáveis, porque elas constituem a história da nossa vida. Isso que eu acho. Muito bem. Agora é a vez do Bertinho. Eu vou rapidinho, porque a Nádia tem que sair daqui a pouco, né, Nádia? Ela tem reunião na sequência. Então, Nádia, muito rápida. Você falou do filme Divertidamente, lembrei do Bing Bong, e vou, inclusive, já conectar aqui com o que o professor falou a respeito de memória, né? O Bing Bong é o bichinho é o amigo imaginário, né, da Ripley. É o elefante cor-de-rosa. É isso, e a um momento ele desaparece, né? Qual é o grande valor que tem a prática de estimulação cognitiva para os idosos? Porque a gente acredita que perde neurônios com a idade, né? Qual é o grande valor que isso tem, tanto para a vida, né, para a funcionalidade da vida, como para a retenção de memória? Pode responder numa única frase para você não perder seu próximo compromisso. Obrigado, viu? Ai, tranquilo, Humberto. Olha, eu vejo o seguinte, o idoso, mais do que qualquer pessoa jovem que está num processo de declínio cognitivo mais acentuado, realmente teria que ser assim, uma premissa do desenvolvimento cognitivo da pessoa que se torna, digamos assim, eu vou dizer que o ideal a partir dos 50, mas se for a partir dos 60, ótimo, né, o treino cognitivo. Não tem uma experiência, eu posso falar de toda a nossa rede de franquias, né, com idosos que não tenha sido positiva. Porque vale a máxima de que um cérebro, né, que se abre para algo novo jamais retorna ao tamanho original. Então, independente... Isso é aquela frase do Vitor Hugo, né, sobre as ideias, né? Exato. Então, a gente precisa, assim, independente de qualquer processo que venha a detonar com os nossos neurônios, que eu digo que os hábitos, que os idosos, eles nasceram bebês, a gente nunca pode esquecer disso, que as pessoas acham assim, que o idoso nasceu velho. Isso não existe, gente, pelo amor de qualquer coisa. A pessoa que chega na fase da hoje chamada terceira idade, depois dos 60, ela teve toda uma experiência de vida. Ela lidou com drogas, álcool, cigarro, ela teve, ou o contrário verdadeiro, muitas experiências saudáveis que podem ter destruído neurônios, mas a gente nunca pode deixar de acreditar que o treino cognitivo ele acorda aqueles que estão adormecidos, que muitas vezes eles estão ali saudáveis, né? Pode ser uma pessoa que tenha tido hábitos saudáveis uma vida toda e ela pode apresentar Alzheimer. Por quê? Porque ela pode ter o gene, né? E é comprovado cientificamente que existem pessoas que geneticamente, impreterivelmente, elas vão desenvolver o Alzheimer. A gente, com o treino, a gente não pode curar isso, não existe cura, mas a gente pode afastar os efeitos das demências, que o Alzheimer é um tipo de demência, né? E a nossa memória, como eu disse, né, o Palácio da Memória, ele é fundamental para a nossa qualidade de vida, porque nós somos aquilo que nós lembramos. Eu tenho um franqueado na nossa rede, o Luiz, que você conhece, Humberto, ali de Santo André, que a mãe dele está num processo de Alzheimer que não lembro mais nem o nome dele. Então, o que vale um corpo sem memória? Sabe? Então, fica aí a reflexão para que todos nós tenhamos a capacidade de pensar no tripé, que é cuidar da nossa saúde, né, cuidar da alimentação, do corpo e do cérebro. Isso tudo é fundamental. Então, para fechar, é isso. Cuide do cérebro, cuide do corpo e cuide também das emoções, né? Faça uma alimentação correta, enfim, porque tudo aquilo que a gente consome, seja no virtual, seja no físico, seja nas sensações, seja em
qualquer aspecto da nossa vida, a gente está consumindo coisas o tempo todo, o ambiente tóxico, enfim, tudo aquilo que a gente está inserido, ele vai forjar a nossa experiência futura. Então, o resultado daquilo que a gente vai ser no futuro é aquilo que a gente está fazendo pela nossa vida hoje. Essas experiências, elas com certeza vão qualificar uma velhice de qualidade ou não, uma vida longa ou não. E isso tudo vale muito para todas as pessoas, com certeza. Live long and prosper. Perfeito. Muito bem. É isso aí. Eu não sei como a Nádia está de horário, eu teria 1000 perguntas para fazer. Vamos fazer uma outra. Eu fico totalmente à disposição para a gente conversar novamente sobre outros assuntos. Eu teria 1000 perguntas para fazer, mas eu não gostaria de estender, né? Mas, assim, se você pudesse falar mais um pouquinho sobre essa questão principalmente na terceira idade, porque eu percebo com meu pai. Meu pai tem 86 anos, né? Ele tem dificuldades motoras, ele usa bengalinha e tal, mas depois que ele sobe no patinete dele, né? O patinete dele é o Fiesta, chama Fiesta. Depois que ele sobe no Fiestinha dele, ele vai para qualquer canto, sabe? Ele dirige, se comunica, interage muito bem com todo mundo. E tem uma coisa que ele gosta muito, é do YouTube também, né? Então ele tem o horário dele, eu monitoro ele pelo meu telefone e eu vejo quanto tempo ele passa no YouTube por dia. E qual a importância dessa geração de dopamina, noradrenalina? Porque, na verdade, essa distração, esse entretenimento, né? O próprio TikTok é assim, né? A gente vai assistindo uma coisa e vai puxando, o algoritmo ajuda e vai te entregando aquilo que você mais vê. Como é que isso ajuda essa geração de dopamina, né? No bem-estar, por exemplo, do idoso, né? Que eu vejo agora que meu pai é um cara que ele passa 3 horas por dia, pelo menos, se informando no YouTube, né? Muito bacana isso. Eu vou fazer uma analogia um pouquinho mais densa, porque nós somos viciados em dopamina, noradrenalina, ocitocina. A gente precisa desses hormônios, os hormônios da felicidade, a serotonina, enfim. E a gente tem muitas experiências na nossa vida que trazem isso. E nessa idade, eu digo para você que é mais importante ainda a gente buscar isso. Porque, assim, tem outras atividades que a gente não pratica mais. Por exemplo, um esporte de alta performance como o tênis. Com 80 anos é difícil o joelho, a motricidade, né, a questão da locomoção. O sexo mesmo, que libera trocentos hormônios incríveis, né, que qualificam o nosso bem-estar, nossa vida. Às vezes a alimentação também, porque às vezes nessa idade a gente tem muita restrição alimentar. E, enfim, tem muitos aspectos da nossa vida que vão nos podando a capacidade da gente gerar esses hormônios. Então, deixa ele ser feliz, sabe? Eu digo assim, fazer todo esse processo de higiene mental, ele é importante. Então, claro que o que ele ver vai ajudar ou não, né? Se ele ficar se inflamando com um monte de notícias ruins, claro. Que é o que eu vejo muitos idosos assistindo novelas tóxicas, enfim, vendo notícias ruins, né? Jornais que só falam de desgraça, é uma coisa. Agora, se ele está ali assistindo concertos de música, vendo coisas incríveis pelo mundo, conhecendo sem ir lugares maravilhosos. O negócio dele é aviação. Então, pronto, deixa ele ser feliz, né? Deixa ele liberar as endorfinas, dopaminas dele através do YouTube e viva a tecnologia. Porque vamos analisar hoje as pessoas, eu estava até comentando ali no chat que o YouTube se tornou um grande playground, né, para as pessoas, porque é uma forma de quem não tem acesso se divertir, viajar, conhecer lugares incríveis, ir para o Museu do Louvre, hoje a gente pode num tour virtual, né? Então, são coisas fantásticas, possibilidades incríveis que você faz sem gastar um centavo,
a não ser aquilo que você já tem, seu celular e internet, né? Então vale muito a pena a gente pensar nisso, mas de forma saudável. Claro que sempre lembrando da máxima, de tudo aquilo que a gente consome, né, vai estar forjando, né, o nosso processo, tá? De saúde, de bem-estar, de autoestima, tá? Porque também hoje o mundo ele é muito rígido com os padrões. E aí a gente vê na mesma ponta que faz muito bem é yin yang, que como eu falei, faz muito mal, é tóxico, né? Traz coisas ruins para os adolescentes mesmo, padrões estéticos muito severos, que geram bulimia, anorexia, que geram muitas outras coisas, que geram suicídio, né? Então, aí a gente pensa, poxa vida, ele está vendo coisas de aviação, está feliz? Deixa ele ser feliz, deixa ele lá forjar as dopaminas dele, as serotoninas, que isso vai fazer muito bem, né? Então, é isso. Maravilha. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou imensamente feliz. Pode ter certeza que eu tive 1 hora e pouquinho aí de grandes descargas de dopamina, serotonina, ocitocina. E muito feliz assim, de poder conhecê-los e compartilhar e também apoiar aí os anormais. Contem comigo, tá? Muito obrigado. Muito bem. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem compromisso agora, né? Então, a gente se despede por aqui. E como você mesmo já sugeriu, vamos fazer uma segunda rodada em algum momento, tá? Obrigado. Bora lá. Inclusive, a gente tem que pensar nisso presencialmente, viu, Humberto? Da gente se juntar. Excelente. Muito obrigada, gente. Grande prazer conhecê-los. Fica com Deus. Obrigado pelo aceitar o convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por assistirem a esse episódio com a Nádia, que nós falamos sobre o cérebro, como o nosso cérebro funciona. E aqui vai um fato curioso. Vocês sabiam que nós usamos bem mais do que 10% do nosso cérebro? Obviamente que nós não utilizamos o 100% do nosso cérebro ao mesmo tempo, mas diversas áreas do nosso cérebro são acionadas à medida que elas são solicitadas. Então, a somatória dessas áreas é bem mais do que 10%. É bem mais do que 10% de utilização. Ok? É bem interessante. Fiquem antenados no nosso canal, acessem o nosso canal para ver episódios interessantes, tão interessantes quanto este, e aguardem a semana que vem, quando nós divulgaremos um episódio, uma entrevista com uma especialista em café, essa fruta que não é brasileira e que sim é uma fruta. Até lá, um grande abraço.